Eu vou tentar falar com vocês de uma forma mais orgânica, então se esse vídeo não tiver muito corte, nem muita edição, tipo isso aqui agora, vocês relevem, por favor, tá? Eu quero que vocês me sintam mais próxima de vocês e acho que é importante fazer isso até mesmo a partir da edição. De qualquer forma, vai ter o mesmo conteúdo, então vem comigo que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de maio de 2019. Está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para se inscrever, deixar um like no vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal, e ativar as notificações para não ficar por fora do que vier pela frente. Esse mês eu li um total de 4 livros, mais uma partezinha de um outro livro, e foi um mês bastante latino-americano, e eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz que isso tenha acontecido, porque foi o mês em que eu lancei, quer dizer, foi o mês em que eu projetei o Leia Latino, projeto sobre o qual eu já falei aqui no canal, já apresentei, e caso tu ainda não tenha visto, dá uma olhadinha aqui, tá no card, e eu espero que tu veja e que tu goste e que tu participe comigo, tá? Então foi um mês que eu li bastante livro daqui da América Latina, inclusive um brasileiro, e fiquei muito contente com esse resultado, apesar de o volume não ter sido assim, li 10 livros no mês, que é algo quase impossível pro meu ritmo de leitura, então tá tudo bem. Vou mostrar aqui os livros por ordem de leitura, que foi a ordem da minha vontade mesmo, nada muito científico, mas esses livros estavam dentro das metas do mês, quer dizer, das metas do bimestre, então metas cumpridas aí parcialmente. O primeiro livro que eu li em maio foi o grandioso, majestoso, excepcional, lindo, amor da minha vida, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse é um romanção de umas 400 páginas ou mais do que isso. Eu li ele bem devagar até no começo. Foi um livro que me exigiu bastante dedicação, porque a história é muito longa, porque tem toda uma coisa geracional, e aí a gente acompanha a família, vários personagens ao longo do livro, e requer bastante tempo mesmo, gente. Não é um romancezinho assim, sei lá, curtinho, né? É extenso. Não que eu nunca tenha lido nada tão extenso, mas sei lá, foi um romance mais extenso que eu li nos últimos tempos. Então, eu demorei um pouquinho. Mas quando engatou assim, com tudo. Eu já fiz uma resenha, a resenha tá bem apaixonada, bem acalorada, a resenha tá longa, eu sei, mas é porque o livro merece. Ele tem vários pontos, é um romance bastante complexo, é um romance que tem muitas personagens, muitos micro arcos narrativos, então são muitos assuntos, desde política até a situação das mulheres, e eu falei um pouco de cada um deles lá na resenha, então deixo aqui no card também. Espero que vocês façam aí um chá, um café, um suco, peguem uma água, tomem um mate, quem toma mate, ou uma bebida, quem quiser beber, mas que assistam, porque realmente eu quero que todo mundo leia esse livro. Eu não sei por que não estão falando da Isabel Allende desenfreadamente no YouTube, no Booktube brasileiro especialmente, porque no Booktube por aí afora a gente vê bastante, mas aqui, por algum motivo, os brasileiros não dão tanto valor para a obra da Isabel Allende, que é completaça, gente. Ai de quem falar na minha frente que essa mulher não escreve bem, que escreve romancezinho, ai de quem chegar perto de mim e falar alguma coisa assim, que vier com preconceito, ou que se decepcionar comparando ela com o Gabriel Garcia Marques. Não tem que se comparar, não são coisas semelhantes, embora alguns elementos de realismo mágico existam aqui nesse livro, não são obras similares, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tá tudo bem. Então, recomendo que vocês leiam A Casa dos Espíritos. É um romance que dá muita ideia do que é a América Latina, que dá muita ideia da nossa história e assusta na medida em que a história se assemelha com a nossa agora. Então, quando a gente chega em determinado ponto do romance, a gente fica com medo do que pode nos acontecer aqui já, sabe? Então, acho que vale muito, 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 muito a pena conhecer Livro da Vida. Fica aí a recomendação com força, daquelas que eu faço. Quando eu faço com força, vocês podem ter certeza que vale a pena, pro meu gosto, tá? Mas, sério, deem uma chance pra Isabel Allende e leiam A Casa dos Espíritos. E um outro livro que eu li na sequência pro encontro da tag, eu tive que pegar esse em seguida porque eu tava com medo que não andasse muito a leitura, já que algumas pessoas me disseram que ele era mais lento, que demorava a engrenar e coisas assim. Eu fiquei com medo de me atrasar pro encontro e então imediatamente
após terminar o livro da Isabel Allende, eu peguei O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares, que é um escritor argentino, e foi um livro pro qual eu fui bem preparada para não gostar. Porque os meus amigos aqui da tag, que vão nos encontros, né, tinham dito que não tinham gostado muito, a maioria não tinha gostado muito. E eu fui preparada pra não gostar também. Mas acontece que eu gostei. Surpreendentemente, eu gostei. Tinha tudo pra não gostar, né, porque história de um homem passando por dilemas de um homem que tomou uma bebedeira e aí esqueceu o que aconteceu no carnaval e vai investigar sobre isso. Qual história poderia ser mais história de homem do que essa? E vocês sabem qual é a minha relação com histórias sobre homens e dilemas de homens, né, que eu não tenho lido quase porque não me interessam. E eis que não é só isso o livro. E também acho que o livro foi vendido de uma forma meio equivocada, porque fez-se muito auê em torno do carnaval, como se o livro fosse se passar inteiro no carnaval, ou que fosse ter elementos assim espetaculares sobre o carnaval. E não é bem isso. Tem um momento do carnaval ali que acontece em 3 noites, algumas coisas confusas, mas depois a história vai para outros rumos. E esse é o alarme do meu prédio, que toca cada vez que a pessoa abre a porta, né? É uma maravilha pra quem grava vídeos. Como eu tava dizendo, não é um romance que fala então só sobre o carnaval, que vai ter o foco assim em coisas espetaculares de um carnaval. Não, ele tem um episódio ali e depois a história se desenvolve. Então talvez as pessoas tenham criado expectativa em torno desse carnaval e esse cabelo não para, né? Mas enfim, talvez as pessoas tenham criado expectativa em torno desse contexto carnavalesco aí e não tenham tido essa resposta no texto e por isso se decepcionaram tanto. E também as pessoas não se identificam muito com esse personagem que fica, mas o que aconteceu? Por que eu não me lembro dessa coisa? Eu preciso voltar esse tempo e tal. Mas eu entendo esse personagem principal aqui, que é o Emílio Gauna. Eu percebo ele como um cara jovem, gurizão, como a gente diz aqui, de 20 e poucos anos, 21, 22, que vai pra cidade, assim, pra trabalhar numa parte maior da cidade, faz algumas amizades e ainda é muito perdido na vida. Não tem muitas referências, então ele é um cara que se deslumbra com muita coisa, que vai no fluxo, que não tem muita opinião própria, que se sente não corajoso, e por isso ele faz as bobagens que ele faz. E ele tenta sempre buscar um sentido, um significado importante pra sua vida que, na verdade, ele não vê e que talvez não tenha. Então é muito dessa busca pessoal por alguma coisa de herói, por alguma coisa que faça esse cara se destacar. Ele tem ali então o Emílio Gauna, tem esses amigos com os quais ele convive, cada um de um jeito, mas todos eles também giram em torno de um personagem ali que é um cara mais velho e que meio que influencia todos. E quem nunca teve uma outra pessoa assim num grupo que fosse o exemplo, a pessoa mais divertida, que tinha sacadas mais brilhantes e tal? Na adolescência isso é muito comum. E aqui acontece com esses caras. Tudo bem que não é adolescência, estão com 20 e poucos anos, mas enfim, gente, o que eu quero dizer é que isso acontece. Então a história não é só sobre o carnaval, é muito dos desejos das pessoas de serem grandiosas, de buscar coisas maravilhosas pra contar sobre si mesmas e nem sempre encontrar essas coisas maravilhosas. Eu acabei gostando e, surpreendentemente, eu li esse livro em 2 dias, assim como o livro do Mário Benedetti lá em fevereiro. Eu li em 3 sentadas, assim, não achei ele lento como o pessoal falava, achei um livro bom, embora não ache um livro espetacular em termos de narrativa, de enredo e tudo mais. Do próprio Bioy Casares eu prefiro A Invenção de Morel, acho um livro mais interessante, mais instigante, uma história que me surpreendeu muito. Esse aqui surpreende no final. Também não é lá essas coisas, assim, de, meu Deus, que surpresa, mas ele tem sim, ele guarda muitos elementos mais impactantes pro final e eu achei legal, sim, eu achei um bom livro latino-americano, uma boa história, muito bem escrito, isso sim, e que pode trazer várias reflexões aí pro pessoal. Quem não tem paciência pra história de homem, tudo bem, não leia, sabe? Mas tenha ciência de que é mais do que isso, tá? Tem umas coisinhas a mais, além da lenga-lenga de um cara que esquece o que aconteceu numa noite aí da sua vida. Eu acho que é um livro que vale a pena conhecer, eu gostei bastante e eu recomendo sim. Não sei se vou fazer resenha, se tiver, vai aparecer aí mais adiante, se não, vocês fiquem apenas com essa recomendação, que eu acho que quem tiver interesse nesse tipo de literatura vai correr atrás mesmo assim, né? Depois desse livro, eu li, então, um que tava na minha pilha aqui há muito tempo, como vocês têm acompanhado aí, quem acompanha o canal, né? Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, escritora brasileira. E de uma certa forma, tá tudo meio relacionado, assim, com Latinoamérica e até com elementos que tem nesse livro, que tem também no Sonho dos Heróis e que tem também no A Casa dos Espíritos. Eu acho que segui um fluxo, assim, intuitivo e que deu muito certo. Nessa história aqui, a gente vai ter muito sobre maternidade, sobre
ancestralidade. A gente acompanha 3 arcos narrativos. Um é o da Ana, o outro é o da Mike e o outro é da avó. A Ana é uma atriz brasileira que tem uma infância meio esquisita ali, uma história de pobreza. Ela tenta ascender, tenta ficar famosa e leva um tempo até que ela se casa com um cineasta alemão e é a partir disso que vai dar a primeira parte da história ali. Ela acaba indo pra Alemanha tentando viver lá. A outra personagem, a Mike, nasceu na Alemanha, é uma jovem e ela não se encaixa naquele núcleo familiar em que ela tá, ela é diferente daquelas pessoas, não só fisicamente, mas também em ideologias, assim, em formas de pensar, até que ela tenta descobrir um pouco mais sobre si mesma e aí começa a ter uns insights muito loucos e uma ligação com o Brasil e vou parar por aqui. O outro arco narrativo é o da avó, que a gente não sabe qual é o nome. Tem essa mulher aí, a gente vai conhecer a história dela, que foi pro Rio de Janeiro muito jovem e que lá foi trabalhar numa casa de família como empregada doméstica. A família dela originalmente não tinha dinheiro para sustentar tanto filho e acabou mandando a filha pra capital, né, pra se fazer na vida lá. O que era comum antigamente e isso é muito assustador, mas enfim, as pessoas doavam seus filhos já que não tinham condições de criá-los. E aí, então, essa mulher se cria na casa dos patrões ali, classe média alta, aquela coisa toda, mora com eles, até que ela engravida. E aí tem toda uma questão ali da filha que nasce ali, com o quanto as pessoas se envolvem com ela, os patrões, e o quanto essa filha vai se distanciando da mãe. Então, todos esses arcos narrativos, eles se relacionam de alguma forma e tem sempre presente a questão da maternidade, tanto de maternidade desejada como indesejada, de maternidade real, das frustrações, das ausências que os filhos às vezes sentem pelas mães. Enfim, é muito complexo. O livro está dividido em 2 partes, então na primeira parte a gente é introduzido essas 3 personagens, depois a gente volta pro desenvolvimento dessas personagens, de novo nessa mesma ordem, Ana, Mike, a avó. É bastante tocante e esse livro me fez chorar litros e litros num determinado capítulo aqui, no final da primeira parte. Então eu recomendo muito esse livro, eu acho que em termos literários não tem defeitos, é um livraço mesmo, assim, com força, com peso, com desenvolvimento de personagens, com tudo o que eu considero de bom pra ter num livro, esse aqui tem, né? Então é um livraço sim, talvez mexa com algumas coisas em alguém aí, talvez mães leiam de outra forma esse livro. Se pra mim já foi pesado pensar a maternidade do jeito que tá aqui, dos vários jeitos, porque não existe um jeito só, né? Mas se pra mim, que não sou mãe de gente, né, sou mãe de gato só, foi difícil, imagino pra quem é mãe. Depois do final da leitura, não sei muito bem o que pensar, mas li super rápido e acabei gostando demais dessa leitura e eu recomendo que vocês conheçam a Carola Saavedra assim, seja com Armas Sonolentas ou qualquer outro livro dela. E tô quase chegando ao final, né? Eu terminei de ler nesse mês de maio um livro que eu comecei a folhear lá em março e li assim bem aos pouquinhos, nos intervalos das coisas, porque os capítulos são muito curtos. Terminei o Fome, uma autobiografia do meu corpo, da Roxane Gay, que é uma mulher negra, gorda. Foi um livro que eu li bem espaçadamente e eu acho até que foi bom, porque ele é bem pesado, gente. Se colocar nesse lugar aqui e perceber como os corpos gordos, ou com sobrepeso, ou com obesidade mórbida, são excluídos da vida em sociedade, ou que se tenta fazer com que eles deixem de existir das mais variadas formas, desde negando a gordura, negando a obesidade, dizendo que é feio, que a pessoa tem que ser magra e a busca pela magreza e tal, até fisicamente querendo isolar essas pessoas, sabe? A sociedade não tá preparada para pessoas com obesidade. Dos espaços públicos, nos banheiros, nas poltronas de teatros, nas poltronas de avião, nos mais variados contextos que a gente nunca imagina por conta própria, se a gente tá dentro de um peso que é comum, digamos assim. A gente não passa por esse tipo de dificuldade de não ter um cinto do tamanho do nosso corpo e de ter que carregar sempre um cinto extra, enfim, de não conseguir subir uma escada, de não conseguir subir um degrau, não ter acessibilidade a determinado espaço público por causa do tamanho exagerado, digamos assim, entre muitas aspas, do seu corpo. Então é um lugar difícil de estar e eu acho que a Roxane foi corajosa de desnudar tudo isso e o mais importante é o motivo pelo qual ela resolve escrever esse livro, para tentar lidar com o próprio corpo, né? Porque essa obesidade
foi causada por ela, foi intencional. Ela comeu desenfreadamente com o intuito de tomar conta do próprio corpo, de ter algum poder sobre o corpo dela, de se sentir segura dentro do próprio corpo, porque com o corpo magro de menina, ela não estava se sentindo segura. Isso acarretou várias coisas na vida dela e especialmente o desfecho mais nítido da vida dela. É um livro pesado mesmo, tá? Não vou mentir, mas a escrita dela é muito fluida, então tu fica meio confuso, tu vai lendo rápido, mas o texto é trevoso no conteúdo. Enfim, acho que é um texto que vale a pena. Pra vocês terem ideia, às vezes são capítulos muito curtinhos, assim, tipo meia página, e às vezes tem 2, 3 páginas. E é muito gostoso de ler, apesar deste contexto que tem aí, da situação que levou ela a ficar deste tamanho, a se tornar deste tamanho e tal. Então é um livro que eu recomendo, é não ficção, tá? Não disse isso antes, mas enfim, é uma autobiografia, né, gente? E eu recomendo, se a pessoa que for ler tiver num período bom, se tiver uma relação saudável com seu corpo, que talvez não vá ter nenhum gatilho aqui, eu recomendo com força essa leitura, sim. Por fim, eu quero mostrar aqui pra vocês que eu li um pouco do livro da poesia da Hilda Hilst. Comecei a ler naquela ideia de café com poesia da Mari Dal Chico, né? E até então eu li em maio 2 livros daqui de dentro, os 2 primeiros. O primeiro é o Presságio e o outro é Balada de Alzira, se eu não me engano. É, Balada de Alzira. Então li 2 livrinhos, deu pouco mais de 60 páginas e não tô com pressa pra ler isso aqui, tá? Ele é um calhamacinho e eu tô lendo, degustando mesmo. E agora no mês de junho eu já li mais um livro daqui de dentro e pretendo ir lendo assim, com calma. Cada vez que eu sento pra ler, eu leio um livro inteiro daqui de dentro, né? Que são coletâneas. Então acho que vou indo assim, sem pressa, e tô amando. Assim, de um modo geral, né? Não tô amando todos os poemas, cada poeminha, mas muitos poemas bonitos e fortes e que eu gosto muito do estilo, então acho que vai ser uma leitura muito proveitosa. E é isso, gente. Li então 4 livros, mais uma partezinha do livro de poemas. Foi uma média boa, o livro da Casa dos Espíritos é bastante extenso, então acho que tá tudo bem. Lembrando que cada um lê no seu tempo, cada um lê do seu jeito, cada um prioriza a leitura conforme as suas necessidades. Pra mim é uma parte importante do meu dia e da minha vida e por isso que eu tento ler bastante, tá? Não por competição com ninguém, mas porque eu gosto e porque eu tenho vontade de ler, realmente, de estar em contato com esses livros. Cada um lê no seu tempo, cada um lê se quiser, tá? E se não quiser, tá tudo bem também. Me conta aqui embaixo, então, as leituras que vocês fizeram no mês de maio, se teve alguma coisa boa. Me contem se vocês já leram alguns desses livros que eu apresentei aqui hoje. E, sei lá, comentem qualquer coisa que vocês quiserem. E se vocês gostaram desse formato de vídeo um pouco mais informal, mais fluido, tentei ser mais fluida pra não ficar enchendo o saco de vocês com o meu falatório. Mas, enfim, comentem aí o que estiverem vontade, esse espaço é pra vocês. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.